de ouvintes do Panorama. Satisfação mais uma vez estar aqui presente, trazendo dicas sobre saúde bucal. E você pode mandar para cá a sua pergunta, 99205-3030, 99205-3030, manda para cá a sua pergunta que o Caio responde. Caio, dicas para uma saúde bucal de excelência, quais são? Primeira dica, não podia ser diferente, a gente tem que começar falando sobre uma boa escovação. E uma boa escovação não está relacionada, muitas vezes as pessoas pensam que está relacionada à quantidade de vezes que escova os dentes no dia. E eu gosto de relacionar uma boa escovação à maneira como é feita essa escovação. A gente, claro, escovando os dentes após as principais refeições, né, ali pelo menos 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço, após o jantar, antes de dormir, e que essa escovação antes do sono seja a última tarefa que você tenha com sua saúde, digamos assim. Porque não adianta escovar os dentes antes de dormir e durante aquela estadia na cama você abrir um salgadinho e fazer uso dele e aí dormir depois de ingerir o salgadinho, aquele salgadinho de milho, a pipoca como a gente chama aqui. Tem que voltar para escovar de novo. Aí tem que voltar para escovar de novo, porque o sono, essa escovação noturna é justamente a escovação que a gente considera mais importante do dia. Tendo em vista que a gente dorme em média 8 horas por dia, né? Vamos botar que é a média geral, 8 horas por dia, 8 horas de boca fechada, 8 horas de menor produção de saliva, né? E 8 horas de um ambiente mais susceptível para o desenvolvimento das placas bacterianas, né? Das colônias de bactéria. Porque a bactéria adora um lugar onde há um pouco fluxo salivar. Então, se a gente produz pouca saliva durante o sono, a gente tem que estar com a boca bem higienizada. Porque se a gente ainda ali essa baixa produção de saliva, há uma não escovação noturna e a ingestão de alimento antes de dormir, é perfeito para que haja proliferação. Então, eu gosto sempre de bater nessa tecla da escovação antes do sono, que seja a última coisa que a gente faça. Não faça ingestão de nenhum tipo de alimento antes de dormir, de fato. E as outras escovações durante o dia, não menos importante. E sempre com muita paciência, com calma, fazer os movimentos corretos, uma mecânica da escovação de maneira cuidadosa, sem muita força, sem muita rapidez, porque a rapidez e a força ela é inversamente proporcional à qualidade da escovação. À medida que a gente coloca muita força e muita rapidez, a gente faz com que tenha maior risco de machucar a nossa gengiva, e aí começa a ocorrer aquelas confusões, né? Será que minha gengiva está inflamada? Será que foi que houve, que está sangrando? Muitas vezes é a nossa própria escovação que faz com que a gente tenha o sangramento gengival presente. E aí, junto com a escovação adequada, a gente tem que falar sobre o uso do fio dental, né? O uso do fio dental ele não é menos importante do que o uso da escovação. Na verdade, é um aliado, eles se complementam, né? O uso do fio dental ele vai fazer a limpeza de regiões onde a escova não consegue fazer, né? Por exemplo, ali a região entre os dentes, a região que a gente chama interproximal entre um dente e outro, a escova não chega dentro dessa região. Ali a gente percebe que a gente tem uma área de gengiva que ela é um pouco descolada, a gente chama isso de gengiva livre. E essa gengiva, por dentro dela, pode ser que ocorra a localização de algum resto de alimento, né? Aquele resto de alimento fica acumulado. E somente o fio dental consegue remover esse alimento. E muita gente tem o hábito ainda de dizer, eu acompanho muito no consultório no dia a dia, de que ainda bate na tecla de que diz que não usa fio dental. Não consigo usar fio dental, não tenho o hábito. Mas é muito importante que você comece a introduzir esse hábito no seu dia a dia. Porque o uso do fio dental ele é tão importante quanto o uso da escova dental. Não é que seja um complemento. É a mesma coisa, 50-50 é o nível de importância, fio dental e escova. Tem uma segunda dica, uma terceira dica? A escolha da escova e do creme dental, né? Muita gente nos pergunta qual escova eu escolho, qual creme melhor, dental né? eu escolho. Eu sempre digo que escovas de cerdas retas e que seja uma escova com a cabeça pequena. O mercado está colocando aí, acho que você já viu, né? Algumas situações, escova média, escova... esses níveis aí da escova, é importante que a gente fique atento a isso. E qual é a diferença entre um e outro?
A escova de cerda média é uma escova que eu ainda considero rígida. Você procura escova macia ou extra macia. Sempre vai ter na embalagem. E de preferência escova que possuam cerdas retas. Às vezes são as mais baratas do mercado ou da farmácia. Elas de cerdas retas que tem as cerdas juntinhas uma da outra. Porque aí ela consegue fazer uma limpeza mais efetiva e ela não machuca a gengiva. Mas eu ainda fiquei com a dúvida na seguinte situação. Tem público para todos os tipos de cerdas? A macia, a leve, tem também? Geraldinho, uma pergunta muito interessante. Eu não considero que exista público para escova de cerda dura. Infelizmente, a escova de cerda de nylon muito duro, ela é uma escova mais acessível ainda para a população. Não é uma escova muito mais barata. Infelizmente, a gente sabe que o nosso país, nem todo mundo tem a possibilidade de comprar uma escova realmente de excelente qualidade, de uma marca mais conhecida no mercado, digamos assim. E optam muitas vezes pelo preço. E o mercado a gente sabe como é. Ele vai ter que ter um produto, oferecer um produto para uma classe da população que realmente tem acesso a uma escova mais barata. E, claro, entre usar uma escova de cerda dura e não usar, é melhor usar. Né? Melhor que o paciente use, melhor que a pessoa use a escova do que não usar. E dentre as escovas presentes no mercado, se você puder adquirir uma escova de cerda macia ou extra macia, isso vai ser o melhor para a sua saúde. Se não houver a possibilidade que você use qualquer escova, desde que faça uma correta higiene, vai funcionar. Claro, vai ser mais desconfortável a escovação. Uma escova com cerdas maiores e de cabeça maior, em regiões mais posteriores, ela não vai ter um acesso tão eficiente. Isso vai gerar também uma dificuldade na hora de fazer essa mecânica. O creme dental é o mesmo entendimento? É preciso entender que substâncias tem naquele creme dental, porque alguns, né, são bem variados, né? Um com alguma coisa, outro com outra. Essa diferença aí faz a diferença? O creme dental, eu sempre gosto de dizer ao paciente que evite creme dental com promessas, né? Tem creme dental que promete que o dente vai ficar mais... promessa. Tem dente que vai ficar mais claro, que o dente vai ficar mais brilhante, que o dente evite. Isso aí é balela e muitas vezes esse creme dental tem na composição microabrasivos. Percebe que esse creme dental ele tem tipo uma areinha na composição dele. Alguns têm. E essa areinha, com o passar do tempo, esse abrasivo pode levar ao esmalte dentário a ter desgaste e gerar sensibilidade. Então creme dental eu gosto de indicar o creme dental simples, o creme dental de cor branca, que seja pastoso, que seja o mais conhecido que você tiver acesso. Esse creme dental ele vai funcionar muito bem. Claro, existem casos específicos de pacientes que sofrem com sensibilidade, e aí existe o creme dental específico para essa situação. Aí sim. Aí sim a gente indica um creme dental específico para essa situação. Se não é o seu caso, você vai escolher um creme dental que não seja creme dental abrasivo, creme dental com carvão ativado, que esse aí é o pior que existe, já está até saindo do mercado, né? São cremes dentais que realmente não funcionam e atrapalham a escovação. Eu sempre fiquei curioso, né, com essa ideia do carvão ativado em um creme dental. Seria com qual objetivo, por exemplo? Com o objetivo de fazer esse polimento da estrutura dentária. Assim, né? Sim. O carvão ativado ele tem essa característica de ser um abrasivo, realmente ele faz um polimento. Mas tem esse resultado que é prometido? Tem, porém, ele também gera uma sensibilidade, porque ele gera um desgaste a longo prazo da estrutura dentária, do esmalte dentário. Então não é um creme dental que a gente costuma indicar, de forma alguma, porque é um creme dental que ele, colocando em uma balança, ele tem mais contras do que pró. Tem mais prejuízo do que... Bem mais prejuízo do que benefício. E uma outra dica? Próxima dica é o cuidado com a alimentação, né? A alimentação, eu nunca gosto de me ater a esse tema, porque realmente não é o papel do dentista limitar a dieta do paciente, porém a gente tem que falar sobre alguns alimentos que são realmente mais perigosos. Eu acabei de falar de um, que pouca gente liga, né? Porque ele não é rico em açúcar, propriamente dito, que é o salgadinho de milho, aquele salgadinho que ele é muito pegajoso, é um salgadinho que a gente não tendo um cuidado com a escovação, ele fica no dente muitas horas, porque ele é muito pegajoso, ele vira uma cola, e quando ele cola na estrutura dentária, ele fica perfeito para que as bactérias venham a se alimentar daquele resto de alimento, e aí
fatalmente irá se alimentar também da estrutura dentária, ocorrendo também a perda de estruturas, perda de minerais. E esse tipo de salgadinho eu gosto sempre que o paciente tenha muita atenção. Eu gosto muito, vou me alimentar, eu propriamente dito, eu faço uso, eu adoro, porém a gente tem que ter o cuidado da escovação, né? Faz o uso, então vai ter que ter uma escovação redobrada depois, porque vai ter que remover os restos desse alimento. Aí vamos falar também de alimentos que são ricos em açúcar, balas, né? Que a gente chama de confeito, o próprio pirulito, a criança que tem o costume de deitar com pirulito na boca ali, ter esses hábitos corrigidos realmente para que não tenha um problema futuro. As mamães que gostam muito da mamadeira na hora do sono para a criança, e a mamadeira lá rica com achocolatado, isso pode ser um risco, né? Que a gente costuma chamar na primeira fase da infância de cárie de mamadeira, né? Então um hábito que é complicado, né? A criança dorme com a mamadeira para poder dar um sono mais rápido, para poder relaxar, porém fica com a boca completamente tomada por açúcar, e aí fica um ambiente perfeito para a proliferação bacteriana. Então tem que ter essa atenção. A mamadeira pode ser usada, porém tem que ter o cuidado com a higiene. Quando é criança, quanto mais novinha, mais difícil essa higiene. Então realmente tem que sempre estar observando no dia a dia como está a saúde bucal do filho, né, com relação principalmente ao uso de alimentos ricos em açúcar. Muito bem. O ouvinte faz aqui a seguinte pergunta. Gostaria de saber do dentista o que os especialistas dizem sobre o uso da vitamina D junto com a K2, se vai fazer os dentes mais fortes contra cáries, porque levam cálcio para os dentes. É verdade essa associação aí? As pessoas costumam relacionar o uso dessas vitaminas realmente com a estrutura dentária, né? Mas digo a você que talvez seja o lugar do corpo onde essas vitaminas terão menos repercussão, né? Os nossos ossos, eles trabalham mais com essa perda e recaptura de minerais. A estrutura dentária é menos. Não vai te fazer mal, não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Porém, talvez para os dentes seja mais importante ter a higiene, né? A higiene realmente ela é muito mais importante, porque a perda de mineral do nosso dente ela está muito mais relacionada com o desequilíbrio de um processo que a gente conhece como processo DESRE, que é o processo de desmineralização e remineralização, né? O nosso dente perde mineral todos os dias, porém a gente tem que remineralizar. Como é que a gente remineraliza? Escovando, né? Introduzindo fluo nessa escovação. Então, quando há um equilíbrio, o nosso dente não terá perda de minerais, não terá perda de estrutura. O problema é quando a gente desmineraliza o dente, não escova com a mesma frequência, e aí há esse desequilíbrio, e aí aumenta as chances do dente perder minerais. Mas as vitaminas podem até ser um aliado, mas com repercussão pequena. E para o restante do corpo, aí sim, elas terão uma repercussão bem maior e tem a sua importância comprovada cientificamente. Tem outro ouvinte aqui conosco, vamos ouvir. Gostaria de saber aí do médico, do veterinário. Não é para Caio, é para o veterinário. Então vou deixar aí para o Dr. Robson, daqui a pouco ele responde. Tem outra pergunta aqui do ouvinte, que ele quer saber se o uso do fio dental também se constitui como uma dica importante aí para os dentes bem conservados. Isso, exatamente. A gente acabou de falar sobre isso. O fio dental ele é tão importante quanto a escova. Ele não é um coadjuvante, ele não é um complemento. Ele faz parte da higiene bucal completa, né? Então, se você quer ter uma higiene por completo, completamente beneficiado durante o seu dia, o creme dental é importante, a escova é importante e, na mesma importância, o fio dental. Quanto a enxaguantes bucais, por exemplo, também é uma dica que seria alternativa aí junto com o fio dental, com o creme e com a escova? Aí o enxaguante bucal ele é um ajudante, né, digamos assim, porém ele sim é coadjuvante. Né, o enxaguante bucal ele é coadjuvante. Não adianta você, nas pressas do trabalho, pegar um copinho, jogar o enxaguante, escovei e eu já vi gente fazer isso. Substituir a escovação pelo enxaguante. Isso. Não é a melhor alternativa. Não serve, na verdade. Não serve. Não, o enxaguante ele vai servir para te dar um hálito refrescante. E é legal, é bom. Claro, existem enxaguantes bucais que são indicados, né, para questão de inflamação gengival, mas esses enxaguantes nem são de uso diário, são de tratamento. Os enxaguantes de uso diário são aqueles que a gente vê no mercado, né, que traz um hálito realmente refrescante, e ele pode ser usado,
sem problema nenhum, desde que ele não seja considerado um fator principal para a higiene bucal. E no ele caso é um fator coadjuvante. ele precisa ser usado em conjunto com a escovação. Conjunto com a escovação e o uso do fio dental. Próxima dica, tem uma próxima dica? A próxima dica para finalizar é justamente evitar, né, hábitos parafuncionais e não esquecer de escovar a língua, né? Que muita gente escova os dentes e acha que a língua não faz parte da boca, e a língua faz. E a língua ela é pilosa, ela tem como se fosse uma espécie de pelos. A gente ela falar um popular nosso, ela é caspenta, né? Ela é bem caspenta e isso faz com que o alimento ele fique ali localizado naquela região e seja um pouquinho mais difícil de se remover. Então a escovação da língua é muito importante. E aí eu trago com relação a hábitos parafuncionais os dois principais. Se policiar com relação ao hábito de ranger os dentes e de apertar os dentes. Eu sei que não é tão fácil se policiar quanto a isso, porque muitas vezes é feito de maneira involuntária e principalmente durante o sono. Então se você percebe que seu dente está tendo algum tipo de desgaste, procura o dentista imediatamente, porque isso tem solução, né? O desgaste dentário ele leva à sensibilidade e os estudos já mostram que a nossa geração é a geração que terá problemas por desgaste dentário, seja um desgaste gerado por acidez, por alimentação ou por hábito parafuncional. Então é o problema da nossa geração. A nossa geração já não terá o problema de perda dentária, já não será uma geração desdentada. Porém, será uma geração com extrema sensibilidade, porque é uma geração estressada, é uma geração que pratica esses hábitos parafuncionais e que isso pode gerar problemas futuros relevantes. Então, ter esse cuidado, se policiar e procurar o atendimento odontológico a cada 6 meses é de suma importância. Caio Alves é odontólogo da Clínica Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó 384, no centro de Caicó. Telefone para contato 99891-0201 ou 3421-4421. Você pode seguir as dicas do Caio no Instagram, @Caicó Sorridente, e conferir as super dicas do Caio. Caio Alves, obrigado pela participação. Até a próxima semana. Valeu, Geraldinho. Até a próxima. São 8 horas, aliás, 7 horas, né? 7 horas e 30 minutos. 7h30. A gente